Então, dando sequência às atividades desta manhã, vamos fazer uma breve apresentação do nosso ilustre palestrante, Carlos Eduardo Gabas, que é natural de Araçatuba, interior de São Paulo, tem formação em Ciências Sociais com pós-graduação em Gestão de Sistemas de Seguridade Social, cursou especialização em Gestão de Qualidade com foco no atendimento social público, no serviço público da FGV, é servidor de carreira do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, tendo exercido importantes funções no seguro social. Contribuiu para a organização sindical da categoria da Previdência e colaborou no processo de reeleição da presidente Dilma, onde coordenou o grupo de trabalho responsável pela elaboração do programa de governo do Partido dos Trabalhadores. Na área da Previdência Social. Foi consultor e avaliador do Programa de Qualidade do Governo Federal em 2001 e 2002. No mesmo ano, assumiu a coordenação da qualidade do projeto Novo Modelo de Gestão do INSS. Em 2003, sob o comando do Ricardo Berzuini, no Ministério da Previdência, assumiu a superintendência do INAMPS, do INSS em São Paulo. Presidiu a Organização Ibero-Americana de Seguridade Social. Participou em negociações de acordos internacionais de previdência social no Japão e nos Estados Unidos, garantindo proteção aos cidadãos brasileiros que residem no exterior, e assumiu interinamente o Ministério da Previdência em 2008 e retornou ao posto de Ministro da Previdência entre março de 2010 e janeiro de 2011 e entre janeiro e outubro de 2015. Portanto, Carlos Gabas, sinta-se à vontade, seja bem-vindo e um ótimo evento a todos. Muito obrigado. Bom dia. Primeiro, eu quero agradecer o convite, agradecer a oportunidade de estar aqui entre vocês. E eu vou fazer tudo diferente do que eu tinha pensado. Eu vim imaginando, eu falei para o Zeca, você tem certeza que você vai chamar um evento sábado de manhã e 8 horas da manhã, tem estrela no céu ainda, e a galera vai? Para sábado tem, né, gente? Dia de semana não, mas sábado é dia de descansar e tal. O Zeca falou, não, Gabas, pode... Eu nessa tarefa de socializar conhecimentos, que é o que eu tenho feito, eu não me importo muito aqui, honestamente, francamente, eu não me importo com quantidade de pessoas. Eu falo para 5, para 10, para 50. Eu fiz isso na PEC 287, quando o Temer mandou a proposta de desmonte. Eu fui professor também, gente. Eu tenho uma dificuldade de falar sentado, só se ficar amarrado. Não vou conseguir. Então, para mim, isso aqui é o que me alimenta. Eu sou daqui de Araçatuba, o Paulino já falou. Sou caipira também. Aliás, eu tenho rodado o Brasil. E aqui eu tenho certeza que ninguém vai ficar sacaneando meu sotaque. Porque você fala porta, corcel, em algum lugar do Brasil, os caras falam assim, o que você está falando? Como é que é? Repete aí. Aqui não, aqui a gente se entende. Porque o sotaque é igual. Mas essa tarefa de rodar e de falar, eu tenho como uma tarefa de vida. Eu tive o privilégio de trabalhar no governo do presidente Lula desde o primeiro dia, tive o privilégio de conviver com essa criatura, que um dia a história vai contar a verdade, a história vai estudar esse cidadão, porque eu desde muito jovem, já sou militante do PT desde muito jovem, presidi o diretório da minha cidade, mas eu ia para São Paulo levantar crachá nos congressos, bater palma para o Lula, eu falava isso para ele. E depois quis a história, o destino que eu me tornasse, hoje eu posso dizer, um amigo pessoal do presidente Lula, de frequentar a casa, de conhecer a família toda, os meninos,
de ser amigo da dona Marisa, que a conjuntura ajudou a matar, e isso eu tenho que dividir com as pessoas. Claro que eu tenho família, tenho cachorro, tenho filho, preciso ter um pouco de tempo no fim de semana, eu separei os domingos. Fora os domingos, eu tenho percorrido o Brasil para falar sobre o que eles estão propondo, que eu já adianto para vocês, não é reforma da Previdência, é um ajuste fiscal que joga na conta da sociedade brasileira uma irresponsabilidade que vem sendo cometida no nosso país. O primeiro ponto para a gente esclarecer é por que não é uma reforma da Previdência. Mas hoje, vendo vocês aqui num sábado, eu preciso falar de outras coisas que estão relacionadas com a reforma da Previdência. Eu preciso falar, por exemplo, o que nos trouxe aqui, o que fez vocês saírem das casas de vocês num sábado de manhã para vir ouvir um caboclo que vocês nunca viram falar sobre a tal da reforma da Previdência. O que nos preocupa? Eu tenho certeza, olhando o perfil e olhando a cidade, que aqui nesse auditório é improvável que nós tenhamos pessoas aqui que estejam em situação de miséria absoluta, passando fome. Eu acho improvável. Mas por que a gente se move? Porque aqui neste auditório, eu posso afirmar de novo, pela comprovação que vocês deram, se importando com o tema, posso afirmar, aqui neste auditório, todos nós sabemos que não é possível felicidade na miséria alheia. Não tem chance. O que esses caras estão fazendo, o que a gente precisa ter bastante claro, e aqui a Lucy e o Paulino tocaram no assunto, foram muito felizes, tocando no assunto seguinte: o que está em discussão, gente, alcança toda a sociedade brasileira. Não é um problema de aposentado. O Gabas vai vir aqui falar para os velhinhos aposentados. Não é. Está em discussão qual é o modelo do Estado brasileiro. Esse é o centro da discussão, que foram as reformas do Temer, e é o centro da discussão do que nós vimos na eleição de 2018. O Alexandre, o professor que falou, cadê o Alexandre? O Alexandre foi muito feliz, só faltou um complementozinho, viu, Alexandre? A eleição de 2018 não discutiu o que tinha que discutir, não por nossa responsabilidade. O Haddad queria discutir. O Haddad chamou para discussão para falar de educação, de previdência, de saúde, mas o outro lado, e aí me permita caracterizar o outro lado, eu vou fazer sem desdém, sem arrogância, por preceito cristão. E aí está aqui o padre Gabinhas, mundo é pequeno, né, gente? Eu cheguei no aeroporto ontem, já encontrei, vocês conhecem o Juba? Não conhece o Joaquim, mas o Juba vocês não conhecem. O Joaquim foi me esperar no aeroporto ontem e morou em Araçatuba, trabalhou em Araçatuba e é amigo dos meus amigos de Araçatuba. Aí chegou hoje de manhã, encontro o meu primo, o padre Gabas aqui, que era da igreja católica e agora está na igreja anglicana. O mundo é pequeno mesmo. Mas essa proposta que os caras fazem, nós quisemos discutir. Eles não quiseram. E eu caracterizo esse outro lado como o lado da barbárie. Nós na eleição, eu andei muito na eleição de 2018. Eu dizia o seguinte: o que está em disputa, gente, é o modelo de Estado, é o orçamento da União. E a consequência é se nós vamos para a humanidade ou se nós vamos para a barbárie. E aí, gente, não precisa muito estudo, Paulinho, para a gente começar a detectar os indícios da barbárie. Ele começa na quantidade de pessoas sendo excluídas da proteção do Estado brasileiro. Não precisou nem reforma, gente.
Já começaram a cortar Bolsa Família, começaram a cortar DPC, a quantidade de pessoas desempregadas, morando nas ruas, crianças voltaram a ocupar os semáforos das esquinas. Isso nos incomoda. Por mais que a gente ergue o vidro, alguém que, não quero ver, ergue o vidro, põe filme preto, isso incomoda. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Nós fomos, eu não vou entrar na questão filosófica religiosa, eu só vou dizer que por preceito cristão, eu acredito que ninguém nasceu para ser infeliz. Dizia já o Caetano, gente é para brilhar, não é para morrer de fome. E gente pobre brilha, gente. Está aí ontem a asneira, mais uma asneira que o Bolsonaro falou, que os filhos dos Bolsa Família são tudo fraco de cabeça. Está aí. Grandes quantidades de gente beneficiário de política pública, especialmente Bolsa Família, venceram maratonas, ganharam medalhas de matemática, de português, de disputa do intelecto. Quando nós criamos as cotas nas universidades para filhos de estudantes em escolas públicas, os neoliberais, e alguns deles expressaram diretamente, um deles foi o José Serra, diz: com isso vai cair a qualidade das escolas das universidades públicas. O contrário, os melhores alunos das escolas públicas foram os cotistas, os que vieram da escola pública e tiveram oportunidade. A chave de tudo é oportunidade. Então, o que nós precisamos nas nossas manifestações, nas nossas organizações, antes de pensar alguma estrutura, antes de defender a estrutura, entender a serviço de quem está essa estrutura. E aí nós temos que constantemente fazer uma pergunta: para que serve o Estado brasileiro? A quem serve o Estado brasileiro? Por que nós temos uma organização no país? Deixa eu pedir uma gentileza de vocês. Eu não uso PowerPoint, gente. Não, depois do Dallagnol, então, é que eu não uso mesmo. Mas as pessoas, às vezes, fixam muito a informação se você coloca numa lâmina. Então, eu não fiz o PowerPoint. Eu baixei uma apresentação do Ministério da Economia, está lá se vocês quiserem olhar, para mostrar alguns números, que é essa aqui, e a outra, deixa só nessa página aqui, e a outra é uma apresentação do professor Andras Utoff, é um professor da Universidade do Chile e da Universidade de Berkeley, na Califórnia, que nós trouxemos para o Brasil. É um amigo pessoal, eu tenho uma relação forte com o Chile, porque em 2006, o Brasil foi convidado, quando a presidenta Michelle Bachelet ganhou a eleição, a discutir o pilar solidário. Vocês sabem que no Chile implantaram a capitalização. Eles estão esperneando para voltar para o modelo de repartição. E eu fui representar o Brasil em 2 missões para discutir isso no Chile. E conheci o Andras Utoff, e vou mostrar algumas lâminas dele, mas deixa para depois. Mas vamos voltar ao nosso tema. A discussão do Estado brasileiro, e aí o Paulino, que é professor, que é antropólogo, pode aproveitar. Não, é verdade, a gente precisa, gente, estimular o nosso raciocínio sobre por que acontecem certas coisas. Porque, por exemplo, tem uma parte do país, uma elite, que a gente chama, que quer desmontar os programas sociais. O Bolsonaro nos Estados Unidos falou assim: no Brasil eu preciso desmontar muita coisa. Vocês viram essa fala dele? Eu tenho que desfazer muita coisa. O que é o desfazer muita coisa? É o mínimo de um sistema de proteção social que garante na sociedade onde nós vivemos uma minimização ou uma compensação do efeito que a própria sociedade reproduz. E o que é esse efeito? Vamos aqui raciocinar de novo sobre a vida real, a vida comum. Vocês acham, hoje, eu estou falando de 10 anos atrás,
que um filho de um trabalhador braçal tem as mesmas oportunidades que um filho da classe média? Não tem. Não, mesmo há 10 anos atrás, não tinha a mesma oportunidade, tinha alguma oportunidade. A própria sociedade, ela repercute, ela reproduz a desigualdade, ou não? Ou nós achamos que o filho do pedreiro acorda cedo e fala, vou para a universidade? Não vai. Provavelmente o filho do pedreiro vai ser pedreiro ou vai exercer alguma atividade com baixa qualificação, com alto esforço físico, com desgaste da saúde e com baixa remuneração. E nós não temos responsabilidade nisso? Claro que nós temos. Na medida em que nós não estimulamos e não criamos políticas afirmativas para que essa pessoa tenha oportunidade, nós temos responsabilidade. Mas a sociedade, gente, muito na boa, ela não gosta disso. Quem nunca leu o professor Gessé de Souza, tem vários livros deles que é estudo, não é inferência, é estudo. A sociedade brasileira, ela tem uma característica: ela é paternalista, ela é machista, preconceituosa e tem uma cultura escravagista. Aí você fala, pô, Gabas, forçou. Não tem. Tem, e ela se reproduz no dia a dia sem a gente perceber. Basta a gente olhar, aí cada um faz a sua análise, ou própria ou de alguém que conhece. Olha a relação no Brasil com as empregadas domésticas e os empregados domésticos. Eu estava, Paulino, numa universidade no Rio Grande do Norte. Aliás, não era para falar o estado, já falei. Universidade Federal, fazendo esse debate. E não dá para você falar de reforma da Previdência, gente, sem falar isso que nós estamos falando. Onde nós estamos? É o Dom Covinho, é o Cotô e o Covô. Nós estamos falando do que mesmo? De política pública, de proteção na sociedade. Então eu preciso reconhecer a desproteção na sociedade. Eu preciso reconhecer esse mecanismo. E nos governos do presidente Lula, especialmente, vocês me perdoem quando eu me refiro a este cidadão, eu digo de novo, vai ter que ser estudado. Eu estava comentando aqui com o nosso vereador que eu tive o privilégio de viajar com o presidente Lula para vários países. E tem histórias, gente, tem uma que é fantástica que eu vou contar rapidinho para vocês. 2005, 8ª Cimeira Brasil-Portugal. Cimeira é reunião de cúpulas. Nós tínhamos um problema com o acordo bilateral de Portugal e Brasil. O Lula me chama e fala, Gabas, eu vou para lá fazer essa cimeira, eu não quero ter problema. Nós estamos com um problema no acordo bilateral, tem que resolver. Portanto, você vai na frente, resolve esse problema que eu quero fazer a reunião sem isso. Eu fui 3 dias antes, sentei, de fato tinha um problema, nós resolvemos que não era tão complexo assim, eu e o ministro de Portugal, e aí esperamos o Lula chegar. O Lula chega, tinha 11 ministros com ele, aquele montão de gente, e a cimeira, ela implica a presença de empresários. Tinha empresários de Portugal e empresários do Brasil, presidentes de grandes organizações. E aí, na época, era o Paulo Campos, falou assim, olha, o presidente quer uma bilateral reservada com o José Sócrates, que era o primeiro-ministro de Portugal. E, bom, eu estava interino, eu falei, eu vou primeiro a sair, né? Aquela sala assim, gente, eu vazei, o POC falou assim, Gabas, você é para ficar. Eu falei, Jesus, né? Vamos lá. Paulo Henrique, Celso Amorim, presidente Lula, Marco Aurélio, falecido, saudoso, e eu. José Sócrates, o ministro da Previdência, o chanceler e mais um assessor. O Lula pega no braço do José Sócrates e fala assim, Zé, os empresários se entendem, não precisa da nossa tutela. Eu te chamei aqui pelo seguinte, na África tem gente morrendo de doenças que não existem mais no mundo. Já foram erradicadas. Você tem responsabilidade e eu tenho responsabilidade. Você meteu nas correntes e eu recebi. Eu quero saber o quanto você está disposto a investir.
Eu vou fazer uma fábrica de antirretroviral na África, porque a Inglaterra não vai fazer, os Estados Unidos não vão fazer, a França muito menos. Eu vou fazer. Eu quero saber quanto você vai investir para me ajudar a fazer isso. O cara levou um susto. A conversa não tinha nada a ver com escravidão. A conversa não tinha nada a ver com a erradicação de doenças que foram extintas no mundo. Pois o cara tira isso da cartola e bota na parede o primeiro-ministro de uma das potências na época da Europa. E o cara colou na parede e falou: presidente, eu estou com o senhor. 2005. Em 2010, eu fui com o Lula inaugurar a primeira fábrica de antirretroviral em Moçambique, do continente africano. Então é por isso que eu falo que esse cidadão tem que ser estudado. O cidadão merece uma atenção para ser estudado. Mas nesse período em que nós criamos políticas, com oportunidade, e aí vem também a nossa autocrítica. Pelo menos eu faço e tenho a minha visão da autocrítica. Nesse período, o presidente Lula, quando assumiu, trabalhava, ele tinha uma meta quando assumiu a presidência: fazer com que as pessoas tivessem 3 refeições por dia, acabar com a fome e com a miséria no país. E o primeiro ato desse cidadão, eu me lembro muito bem, na presidência da República, foi colocar todos os seus ministros no avião e levá-los ao interior do Piauí. A primeira reunião ministerial foi lá no interior do Piauí, numa região pobre. E ele falou assim: para vocês que não conhecem ainda a pobreza, é para eles que nós vamos governar. Se não for para eles, não vale a pena. A gente vai fazer outra coisa da vida. Ou a gente vai fazer diferente e mudar a vida das pessoas, ou não vale a pena. Então nós criamos, o presidente fez isso o tempo todo, nós criamos oportunidades, mas nós não criamos consciência política. Qual foi a consequência disso? O beneficiário do Bolsa Família, o beneficiário do Minha Casa Minha Vida e o beneficiário do Ciência Sem Fronteiras bateram panela para tirar dinheiro. Colocavam faixa nas casas: PT nunca mais, como se o PT tivesse sido o algoz do país. É claro, gente, que nós tivemos nossos erros e nossos acertos. Claro que a gente reconhece isso. É claro que os erros têm que ser corrigidos. É claro que quem que errou, meteu os pés pelas mãos, tem que pagar, tem que sofrer um processo, tem que ser julgado, tem que cumprir a pena. Mas nós fizemos muito mais acertos do que erros. E hoje nós pagamos pelos acertos, não é pelos erros. A minha filha, na época do impeachment, no auge do impeachment, fazendo faculdade, ela falou: pai, eu não aguento mais o bullying na faculdade. Eu estou querendo não ir mais nesses últimos dias. Eu falei: não, filha, você vai. Falei: mas os Minions não querem debate. Eles não querem debate. Eles querem escrachar. Ela falou: o que nós fizemos, pai? O que é que está pegando? Eu falei: filho, o resumo da ópera é que nos nossos governos, a senzala botou o pé na casa grande. Isso incomodou a elite desse país e a classe média que se entende elite, que é um erro. Paulino falou uma coisa aqui, aliás, falou várias coisas boas, mas primeiro, infelizmente, não é o Brasil, não. O sistema mundial de produção, em sua grande maioria capitalista, está em crise. Para tentar equilibrar essa crise, eles ampliam a exploração do mais pobre. É assim que funciona no Brasil, na Argentina, na Bolívia, em tudo quanto é lugar. O capitalismo, por sua essência, ele explora. Não sei se vocês viram Macron agora, presidente da França, de centro-direita, dizendo o seguinte: o capitalismo está em crise, está se esgotando. Nós vamos ter que pensar alguma coisa, reorganizar um sistema de produção para fazer frente às necessidades da sociedade. Então, nós criamos essas oportunidades, e a grande expressão disso para mim, gente, é que no nosso governo, a filha da empregada doméstica negra virou médica. Para mim isso é um símbolo de uma possibilidade de oportunidade e ascensão, que hoje não existe mais. Então, quando o Paulino fala que é uma questão de classe, é exatamente, Paulino, o que eu tenho dito
sobre a reforma da Previdência. Vou entrar aqui agora na questão específica da Previdência. Eu pedi para botar isso aqui, vou dizer quais são as lâminas, mas qual que é a primeira tarefa nossa nesse debate? É entender e é desmistificar as mentiras, as falácias que eles dizem sobre Previdência Social. E eu vou falar para vocês sobre isso, gente, primeiro com conhecimento. Há 33 anos eu estou lá, eu fiz pós-graduação, eu fui entender quais são os modelos no mundo e não vou aqui dourar a pílula ou inventar qualquer coisa. Eu vou dar real para vocês. A Previdência está quebrada? Não. A Previdência é um regime falido? Não. A Previdência tem déficit? Tem. Opa, tem gente dizendo que não tem. Hoje tem. Nós temos hoje um problema conjuntural, não é estrutural. Por que eu posso afirmar isso? Porque os números não vão me deixar escorregar. Põe para mim, por favor. Isso aqui, gente, só para explicar, é uma apresentação que eu baixei do Ministério da Economia. Aqui é o seguinte, aí, para aqui. Uma confusão que é proposital que o governo faz é misturar os regimes de previdência. Ele mistura tudo para confundir a gente. Como é que é a nossa previdência no Brasil hoje? Como que está estruturada a previdência, que é o que eles querem desmontar? Nós não podemos falar de previdência separada. Não existe só previdência, existe seguridade social. Esse é um conceito constitucional que vinha já sendo aplicado no Brasil, decorrência do aperfeiçoamento do nosso modelo, que foi, não é copiado, mas ele está fundamentado no modelo europeu. Então, como é que a gente desmonta a primeira mentira do Paulo Guedes e do Bolsonaro? Este sistema de repartição, que é o nosso sistema, o sistema solidário, ele está falido, ele está ultrapassado. Se isso fosse verdade, a Europa toda tinha abandonado o modelo de solidariedade. Não fez. A Europa não abandonou o modelo de solidariedade. Então, se são países mais evoluídos, são países mais civilizados, deveriam evoluir para um modelo melhor. Não, esse é o modelo melhor. E por que o modelo de solidariedade ele é necessário? Vocês imaginam, ele é necessário na Europa, onde a amplitude salarial é 1/5 da nossa, a diferença entre maior e menor salário é pequenininha, onde não tem miséria como tem aqui, não tem fome, não tem desigualdade, não tem desemprego como tem aqui, as economias funcionam muito melhor e eles mantêm o sistema de solidariedade. Nós precisamos muito mais dele, porque o nosso modelo de sociedade capitalista colonial, ele ainda reproduz muito mais a desigualdade. Um filho de operário no Brasil tem muito mais oportunidade do que um filho de operário na Alemanha. Então essa desigualdade tem que ser combatida. Como? Política social, política pública. Não é compensação, é reconhecimento. É isso, é a mesma tese das mulheres. Eu vou fazer aqui um parênteses. Eles falam o seguinte: mas as mulheres querem o quê? Compensação de 5 anos a menos? Gente, ou nós reconhecemos que o mercado de trabalho, que a sociedade, que as famílias exercem um preconceito forte contra as mulheres, ou a gente não sai do lugar. Para você superar um problema, você tem que reconhecer um problema. E não sou isso, eu não estou dizendo isso por retórica. Os números dizem, a pesquisa do DIEESE, do IPEA, mostram que no mesmo posto de trabalho, exercendo a mesma função, as mulheres ganham 30% a menos. As mulheres trabalham em média entre 10 e 11 horas por semana mais que os homens.
Ah, como assim? Basta olhar para dentro das nossas casas, gente. As mulheres foram para o mercado de trabalho, mas foi a duras penas. Por quê? Porque vocês acham que é assim natural os homens serem responsáveis pela economia doméstica? Pelo funcionamento de uma casa, de uma família? Não é. Ah, mas eu ajudo, quando muito. Se tiver muita consciência, o cidadão ajuda. Ajudar significa ficar igual dois de pau lá. O que eu faço agora? Não tem a mínima noção do que tem que fazer. As famílias funcionam porque as mulheres conduzem as famílias. Do ponto de vista da relação com as crianças, do ponto de vista dos idosos. Eu tenho observado e tenho vivido, porque tem casos na família, idosos doentes. A minha tia, a avó, ela está com Alzheimer. A minha sogra teve Alzheimer, morou comigo em casa 2 anos e meio. E a minha tia está assim. Na família, vocês já viram o filho de um idoso com Alzheimer, filho, homem, largar o emprego para cuidar do pai ou da mãe? Eu nunca vi. E a filha, ou a nora, ou a neta? É comum. É comum que alguém tem que cuidar. Quando alguém tem que cuidar, todo mundo olha para a mulher. Óbvio. Essa é a cultura na sociedade. Então, quando a gente fala o seguinte, eu sou radicalmente contra você mudar a legislação e igualar a regra de acesso das mulheres aos homens. Ah, você está fazendo média com as mulheres? Não. É reconhecimento, gente. O dia que for igual, homens e mulheres, na prática, a gente iguala a legislação. Como não é na prática, a legislação tem que reconhecer o trabalho que as mulheres fazem e que não é remunerado, não é sequer reconhecido. É obrigação, é normal. A mulher cuida. Pega aqui na família da gente, acaba de jantar todo mundo, domingo a família almoça, a minha família italiana, todo mundo almoça junto. Acabou o almoço, o que acontece? Os homens vazam, ou vai para a mesa do truco, ou vai contar piada, ou vai para algum lugar, ou vai ver o futebol, e as mulheres ficam, já estavam na cozinha desde cedo fazendo o almoço, continuam arrumando a cozinha. Depois vão fazer o café da tarde, depois vão arrumar a cozinha, depois vão cuidar dos filhos, depois botam para dormir, ou seja, não para. Essa é a sociedade. Eu brinco, né, que o feminino de deitadão no sofá vendo televisão é em pezona na pia lavando louça. Quando o feminino for deitadona no sofá vendo televisão, a gente muda a lei. Por enquanto não é. Então é só um parênteses em relação à regra das mulheres, que não é menos importante. Mas o que os caras fazem para enganar a gente? Mistura o regime, aí vamos falar agora da Previdência. Eu disse que a Previdência está na Constituição. Modelo de repartição. Aliás, para mim, um dos grandes avanços da Constituição de 88 é o capítulo da Seguridade Social, que consolidou um modelo que já existia, que veio de Otto von Bismarck na Alemanha do século passado. E qual é o modelo? Pacto na sociedade. Quem está trabalhando contribui para pagar a aposentadoria de quem já se aposentou. Isso funciona assim nos países mais civilizados. E no Brasil, isso veio acompanhado de um sistema que é mais do que previdência, que chama-se Seguridade Social, que a Constituição diz claramente, a partir do artigo 194, a Seguridade Social será financiada com recursos de toda a sociedade. Isso é um pacto social. O que ele quer destruir. A proposta do Bozo tira da Constituição as regras sobre a Seguridade Social, desmontam. Primeira coisa, e acaba com esse regime de solidariedade. Mas a Constituição faz mais. Ela diz o seguinte: será custeada por recursos de toda a sociedade, com contribuições dos empregadores, dos patrões, dos trabalhadores e do governo mediante contribuições sociais e impostos. Então olha só, a Constituição diz que esse sistema terá financiamento dos empregadores, dos trabalhadores e do governo. Aí vem
vem o tosco do Paulo Guedes, me perdoe a dureza da palavra, mas é isso. Paulo Guedes é um despreparado, é um tosco, não conhece política pública, não conhece sequer a aprovação do orçamento da União no Congresso Nacional. Não tem projeto de país, assim como o chefe dele. O chefe dele, que tem as 3 crias, né, que mal educadas. Aliás, Rodrigo Maia hoje foi perfeito. Eu não vou falar sobre como que o Bolsonaro lida com os filhos dele, eu lido com os meus. Aliás, ele comprou uma briga que eu estou adorando, tá? Eu estou jogando, para apagar o fogo, eu estou jogando gasolina, porque isso ajuda a enterrar a reforma. Mas esse tosco chamado Bolsonaro, gente, não nos iludamos com ele. Primeiro, minha avaliação, e o Zeca pode falar muito melhor que eu sobre isso, não era a opção da elite. Bolsonaro nunca foi a opção da elite. Bolsonaro é o que tinha para hoje, para não deixar o PT voltar. E foi uma construção muito bem feita, gente. Nós não podemos criticar nem condenar as pessoas que votaram no Bolsonaro. Está errado. As pessoas que votaram no Bolsonaro o fizeram enganadas. Porque vamos combinar aqui, aquele Jornal Nacional abrindo todo dia com um grande cano enferrujado, jorrando dinheiro da Petrobras, aquilo botou na cabeça do povo: o PT é ladrão, o PT fez uma quadrilha, o PT roubou o país, o PT institucionalizou o crime, é isso. E nós temos que compreender que as pessoas foram levadas a isso. Então, isso fez com que buscassem uma alternativa. Como a direita neoliberal não conseguiu produzir uma alternativa, e o fenômeno Lula, mesmo preso, levou o Haddad para disputa em segundo turno, a direita neoliberal falou: não tem tu, vai tu mesmo, dá esse aí que tá e vamos com ele, sabendo que é tosco, sabendo que não sabe falar, sabendo que não sabe governar, que não tem projeto, que não conseguiu fazer um debate, não consegue se expressar. Quem viu a fala dele nos Estados Unidos, gente, é vergonhoso. Tem um vídeo rodando da fala do Lula na ONU. Fala sério, gente, é cruel a comparação. Eu estava comentando com o nosso vereador, eu vi o Lula falar na Alemanha, em Hamburgo, 300 alemães, o Lula falando em português e os alemães chorando. Eu falava: que raio que esses caras estão chorando, vocês não estão entendendo uma vírgula. Tinha um tradutor, claro, tinha o... Mas, gente, quem já usou tradução simultânea sabe que esfria. Mas fazer alemão chorar, fala sério, falando em português, é muito diferente, é um abismo. Então, nesse contexto de disputa pelo orçamento da União, eles precisam convencer a gente que a Previdência está quebrada. Então misturam tudo, botam regime geral de previdência social, é o regime da maioria dos trabalhadores, do campo e da cidade. Então o regime geral, que é administrado pelo INSS, é isso aqui, ó. Eu divido urbano e rural por uma questão técnica, simples, que é correta. Trabalhador urbano, a contribuição vem da folha de salários. Aliás, a própria Constituição diz: será custeada com contribuições dos empregadores sobre folha de salários e dos trabalhadores sobre folha de salários. E a Constituição institui mais 2 cobranças importantes: COFINS, contribuição para o financiamento da Seguridade Social, que incide sobre faturamento, e CSLL, contribuição social sobre o lucro líquido, que incide sobre lucro. Tem outras fontes de financiamento menores, mas essas são as 3 principais: folha de salários, faturamento e lucro. A folha de salários representa cerca de 2/3 de toda a arrecadação, e ela precisa fazer frente, fundamentalmente, às despesas urbanas. Por quê? Porque quem tem folha de salário é empregado. Entra o rural assalariado.
carteira assinada, que é minoria. Quando a gente fala do trabalhador rural, a grande maioria são segurados especiais, agricultura familiar. Eu vou falar sobre isso. Então, no regime geral, nós separamos urbanos e rurais. O Constituinte também fez isso. A Lei de Responsabilidade Fiscal diz o seguinte: a contribuição sobre folha de salários só poderá ser utilizada para pagar despesas do regime urbano. Então eu tenho que separar. Aqui é o regime urbano. Por que eu gosto desse gráfico? Que não fui eu que inventei, baixei essa semana do Ministério da Economia. Olha aqui, ó, o azul é arrecadação urbana, folha de salários. Observe que em 2008 ele estava muito próximo da despesa. O que aconteceu de 2008 para frente? Política de reajuste real do salário mínimo, aumento do emprego, aumento da formalização de contratos de trabalho, crescimento econômico e distribuição de renda. Olha a arrecadação onde foi. Alguém citou isso aí na mesa, eu não lembro quem foi, que a arrecadação tem tudo a ver com o dinheiro que se injeta na sociedade. Claro. Primeiro porque o nosso modelo tributário é altamente regressivo. Quem paga imposto no Brasil é a classe média e pobre. E não estou inventando, é só olhar os números. Tem uma pesquisa do IPEA, Zé, que o Márcio Postman fez, que demonstra o seguinte: cada R$1 que você coloca na economia, através de aposentadoria, de Bolsa Família, de BPC, qualquer transferência de renda. Estou falando dinheiro no mundo real, não no mundo da especulação. Se você der R$1 para o banqueiro, para ele não faz diferença nenhuma. Cada R$1 que você coloca na mão da economia real, da vida real, 51 centavos voltam como custo. Olha a taxa de regressividade do nosso tributo. Então, quando você tira dinheiro da economia, você lasca a economia toda. Você acaba com todo o processo produtivo de um país. Então, olha aqui, ó. Esse crescimento, essa distribuição de renda, essa aqui é a linha do superávit, ó. A Previdência começou a ter superávit. Ela chegou a acumular 32,7 bilhões de superávit. Isso aqui para nós, na verdade, não queria dizer absolutamente nada. Porque nós trabalhávamos e continuamos trabalhando com um conceito que não tem a ver com superávit ou com déficit. É claro que o sistema tem que ser sustentável, mas ele não precisa ter superávit. Isso aqui não é uma empresa. Nós estamos falando de uma política de proteção social que precisa proteger as pessoas e precisa ter fonte de financiamento suficiente, ponto. Não tem que ter superávit e ficar acumulando resultado. Nós não trabalhamos com essa lógica. Ele precisa ter sustentabilidade, eu repito. O que quer dizer? Eu preciso ter garantia de que a fonte de financiamento que eu utilizo para pagar os benefícios, ela vai continuar existindo. É só isso. Nós temos que discutir superávit ou déficit em regime de capitalização. Isso não é regime de capitalização. Isso é sistema de proteção social que tem fonte de financiamento e precisa ter essa fonte de financiamento garantida. Então aqui, ó, para mostrar para vocês, quando eles falam assim, o sistema quebrou. Até 2015 nós tínhamos superávit. O que explica de 2015 para cá quebrou tudo? Qual foi o grande movimento que houve na sociedade? Olha que a linha de despesa, ela tem um crescimento quase que estável. Aqui caiu um pouco por conta de várias políticas que nós fizemos, de recadastramento, de reorganização dos pagamentos, e temos que lembrar que teve em janeiro de 2015 um ajuste no regime geral de previdência.
que inclusive foi motivo de grandes disputas dentro do governo. Tenho que lembrar que o ministro era Joaquim Levy, na minha avaliação, quinta coluna, neoliberal, que queria fazer uma reforma da Previdência. E nós, a ala social, resistimos. Ele chegou a enviar ao Congresso Nacional, o Zeca brigou muito contra isso, a redução das pensões para 60%. Nós não deixamos. Então, houve aqui algum ajuste que produziu uma ligeira queda, estabilização, queda no crescimento da despesa, né? Depois ela volta a seguir o curso normal. Então, a despesa da Previdência Social, ela tem um crescimento vegetativo estável, entre 3% e 3,5% ao ano, que é reflexo do envelhecimento da população. Isso está no preço. O problema é que a arrecadação, ao invés de continuar subindo, ela caiu. Aí nós começamos a ter um déficit. E aí eles juntam esse déficit do regime geral, urbano, com o déficit rural. Passa para mim, Luci. Aqui é valores nominais, lá valor INPC, pode passar. Aqui, urbano, não, aqui em relação ao PIB, observe que nós tivemos superávit que chegou a 0,5% do PIB. Eu falo isso porque eu não gosto de falar isso, mas os neoliberais gostam tanto dos números de superávit de déficit que é bom a gente citar para contrapor. Ah, mas o déficit não, nós temos superávit. O que explica isso então? Pode passar. Aqui são os números que fundamentaram, eu devia ter apagado, se posso deixar só os gráficos, não deu tempo. Pode passar. Aqui o rural. Aqui eles fundamentam duas coisas que nós precisamos combater. Primeiro, eles falam o seguinte: rural não é benefício previdenciário. Rural é um benefício assistencial. Não é. Conceitualmente, qual que é a característica do benefício assistencial? Não contributividade. Não tem contribuição. A Constituição fala: a Seguridade será Previdência, Assistência e Saúde. Saúde universal não contributiva. Nem sempre foi assim. Quem se lembra do INAMPES sabe que exigia a contribuição para o IAPAS, para poder ter a carteirinha de contribuinte, para poder ser atendido. Nós criamos o SUS e o preceito do SUS, a fundamentação do SUS, está na Constituição. Saúde universal gratuita, assistência universal gratuita, previdência universal contributiva. Então vamos lá. Nós falamos os urbanos contribuem, os empregados de 8 a 11 e os empregadores 20% na regra geral. Rural. O empregado é igual ao urbano. Vamos falar do segurado especial. E aqui eu quero fazer um parêntese nessa figura do segurado especial para desmistificar. Qual é o conceito de segurado especial? Constituição também. É um trabalhador que trabalha a terra em regime de economia familiar em propriedades de até 4 módulos fiscais, pequenas propriedades. Seja como proprietário, na condição de proprietário, meeiro, parceiro, arrendatário, todas essas condições. Quem mais? O extrativista, o pescador artesanal, marisqueiro, o extrativista vegetal, o tirador de açaí, o tirador de coco. Mas, cara, quem tem que proteger esses caras? Por que será? Esse conjunto da sociedade produz 73% do nosso alimento. Quem acha que o nosso alimento vem do latifúndio, está enganado. O nosso alimento vem da agricultura familiar. Ah, mas ele não contribui? Claro que contribui, gente. É isso que nós precisamos defender. Existe uma figura chamada substituição tributária. O agricultor familiar não contribui com folha de salário, gente, por óbvio. Não tem folha de salário. Aqui vocês conhecem, eu também sou caipira, eu sei como é que funciona o campo. É safra, é safrinha, às vezes dá, às vezes não dá. É uma luta constante. Então, na comercialização da produção rural, é que há contribuição de 2,1%
sobre o resultado dessa contribuição retido na nota fiscal. Isso é substituição tributária. Ah, mas 2,1% da produção, sabendo que nem sempre tem produção, será que é suficiente para pagar as aposentadorias? Não, não é. E como que faz? O Constituinte sabia. Por isso foi criado o conceito de seguridade, por isso a COFINS e a CSLL. O que o governo faz? Pega a arrecadação urbana, pega a arrecadação rural, que ó, isso aqui é a arrecadação rural, 9,7 bi em 2017. Nós arrecadamos com esse 2,1% da nota, 9,7, e pagamos 9,3 milhões de beneficiários, entre aposentados e pensionistas do campo, 125 bilhões de reais. Ô Gabas, mas tem um buraco aí. Não, não tem. Junta COFINS e CSLL que sobra dinheiro. Que esse é o conceito. Então nós não podemos falar que o trabalhador rural não contribui. Ele contribui. Ah, mas a conta da contribuição dele fecha? Fecha se você respeitar a Constituição. Se você utilizar os recursos que são para pagar esses benefícios. Mas o governo espertamente mistura tudo e fala que tem um roubo crescente e incontrolável na Previdência Social. Nós gastamos com recursos todos de programas sociais, vou falar do orçamento de 2015 que eu ajudei a fazer, 22,5% do orçamento da União. Todo o recurso de programas sociais, de benefício e tudo mais. Gastos sociais. Nós gastamos com o serviço da dívida interna, juros, 45% do orçamento. É aqui que nós temos que mexer? Fala sério, gente. Isso aqui tem conserto, aliás, não está desconcertado. Isso aqui tem um desafio. As pessoas falam assim: porra, Gabas, você foi contra a reforma do Temer, você é contra a reforma do Bolsonaro, você é contra qualquer reforma? Não, sou não. Eu sou favorável a fazer uma reforma. Qual é a reforma nossa? E nós temos que dizer isso. Nós íamos apresentar uma proposta. Ah, mas por que você nunca apresentou? Porque para mim tem uma questão conceitual na reforma. Eu digo e preciso respeitar o que eu digo. Ninguém tem o direito de propor qualquer alteração nas regras da Seguridade Social sem debater com a sociedade. Isso é um pacto social. Como é que eu vou desfazer um pacto social unilateralmente? Eu tenho que discutir a idade de aposentadoria? Tenho. Eu tenho que discutir qual é o tempo de contribuição? Tenho, baseado em números. E eu tenho que discutir fonte de financiamento? Muito. E aí mora o problema da Seguridade Social. Então eu não digo que nós temos um problema. Eu digo que Previdência Social, Seguridade Social, não é problema. É parte da solução dos problemas de um país. É parte da redução da desigualdade social. É parte da manutenção minimamente da sobrevivência de idosos, deficientes, pessoas pobres. Então não é problema não, é solução. E como é que a gente enfrenta isso? O que eu estava propondo como regra de aposentadoria? Porque também o pessoal fala: pô, você é contra tudo? Você é contra a idade mínima? Radicalmente contra a idade mínima. Por quê? Por uma questão simples, gente. Idade mínima é injusto. Aqui alguém tem ilusão de que hoje, sábado de manhã, tem criança de 14, 13 anos trabalhando? Vocês têm ilusão de que isso não existe? Existe. Existe. No Brasil, jovens começam a trabalhar muito cedo. Normalmente, empregos de baixa qualificação, menor renda, maior esforço físico. Significa que vai chegar aos 65 anos com a sua saúde comprometida. Às vezes não chega. Quando eu estipulo que a idade mínima para aposentadoria tem que ser igual para todo mundo, isso só valeria se a sociedade fosse igual. Ela não é. A desigualdade mata o país pobre. Portanto, se eu falar que a regra é 65 para todo mundo, eu estou sendo injusto. Então, eu proporia dois mecanismos. Primeiro, soma de idade mais tempo de contribuição como regra de acesso. E não acabaria com a aposentadoria por idade. A mulher aos 60, o homem aos 65. Com 15 anos de contribuição. Por que eu não topo subir para 20? Porque se você subir para 20, você exclui. Nós temos esse estudo, gente. Também não é inferência, não, é estudo.
Quando o Temer propôs subir para 25, é simples fazer isso. Nós pegamos todas as pessoas que se aposentaram por idade, homens e mulheres, em 2016. Ele propôs isso no final de 16 e a discussão começou em 17. Então nós pegamos todas as aposentadorias por idade, que é com 15 anos, e aplicamos a regra de 25 anos. 80% das pessoas que se aposentaram em 2016 não se aposentariam se fosse 25. Quase 60% não se aposentariam se fosse 20. Ou seja, eu estou excluindo a grande maioria da população do direito de se aposentar. E pior, ele não propõe só a idade mínima de 65 para os homens e 62 para mulheres como regra geral, única. Ele propõe mudança no cálculo. Isso é cruel. Olha só, o cálculo hoje, ele é bem complexo. Vou falar a regra geral. Homem aos 35 anos de contribuição, na regra geral, pode se aposentar. Sofre efeito do fator previdenciário. Só não sofre o efeito do fator se ele somar idade mais tempo de contribuição e dar 95 pontos. Ele está livre do efeito do fator. Ou seja, um homem com 35 anos de contribuição e 60 de idade se aposenta com 100% da sua média. Detalhe, esse é bem chato, não tem que dizer. O cálculo da média, ele pressupõe todas as contribuições de julho de 1994 até o dia da aposentadoria. Mas ele faz o seguinte, ele retira dessas contribuições as 20% piores contribuições. Eu elimino as minhas contribuições mais baixas e fico com 80% das mais altas. Isso aumenta a média. E se eu tiver o 85-95, 85 para as mulheres, 95 para os homens, portanto uma mulher com 30 anos de contribuição e 55 de idade se aposenta com 100%. O que ele está propondo? A mulher vai ter que ter 62 anos de idade. A regra de acesso é 20 anos de contribuição e não influencia no cálculo. E se a mulher quiser ter 100%, e é a média toda, não tira as 20% piores, isso já derruba o valor. Ela precisa ter 40 anos de contribuição. No mercado de trabalho brasileiro, sabe quando isso vai acontecer? Uma mulher conseguir ficar no mercado de trabalho 40 anos, vai ser raro. Não vou dizer nunca, mas vai ser muito raro. E a forma de cálculo muda pelo seguinte: hoje, a mulher com 60 anos e 15 anos de contribuição, ela tem direito à aposentadoria. Olha como é que é o cálculo, também é complexo, mas fácil de entender. O cálculo é o seguinte: por idade, a aposentadoria corresponde a 70% da média, que é esses 80% melhores salários, mais 1% por cada grupo de 12 contribuições, 1% por ano. Então, quando a mulher chega aos 60 anos, o requisito é ter 15, mas esses 15 somam nos 70, para 85, um sobre o outro. E como acaba a contribuição de 8 a 11%, dá quase 100% do salário de benefício. A taxa de retorno é quase 100%. O que o governo propõe? As mulheres aos 62, se tiver 20 anos, que é a regra de acesso, ela se aposenta com 60% da média de todo o período. Cai para metade do salário. Olha a diferença. E vem dizer que isso é justo. E vem dizer que isso é para combater privilégios. A média, roda aqui um pouquinho para mim, Marcio. Vou mostrar algumas coisas aqui, desce mais. Aqui é só esses números que eu te falei, que eu falei para vocês. Mas aqui o resultado geral, somado no urbano e rural, pode descer. Aqui, ó, só o seguinte, ó, 197 bi. Esse é o nosso desafio. Não é 390 bi. Ele está somando o regime próprio da União, dos estados, municípios, militares, que dá mais de 50 bi. E fora a distorção no não cumprimento da Constituição, que eu vou falar já. Passa aqui um pouquinho. Pode passar. Eu quero mostrar, aqui a projeção de crescimento, variação, enfim. Tem um negócio aqui bacana. Pode ir. Aqui. Volta. A média do valor dos benefícios da Previdência Social. R$ 1.404. Aqui está o privilégio que o Bolsonaro está falando. Aqui ele está combatendo o privilégio. O 1 trilhão que ele quer economizar
Desse 1 trilhão, 960 bilhões vem daqui, do pobre. Então não tem combate ao privilégio. Do regime próprio da União, onde estão os altos salários, eu mostrei para o Zeca aqui agora, eu recebi uma lista de contra-cheques que vazou. Sabe que os caras, tem gente indignada em todo lugar. Alguém do RH do Judiciário vazou contra-cheques, quase 2.000 contra-cheques de juízes. Eu mostrei para o Zeca. Tem um contra-cheque, um contra-cheque, salário, 257 mil reais. Salário. Para quem tem curiosidade, entra aí, Brasil de Fato. Eu descobri isso por causa de uma matéria do Brasil de Fato. O Juca Guimarães fez a matéria e ele foi ouvir o CNJ. O CNJ falou, é verdade, os juízes não estão sujeitos ao teto e eles têm outras remunerações que se somam ao salário, que às vezes, assim, esporadicamente, dos quase 2.000, não tem nenhum salário menos de 80 mil reais. Nenhum. Então, e tem salário de 250. E o privilégio está aqui, no regime geral, não está nos altos salários. Os altos salários continuam. Pode descer um pouquinho? Aqui, ó. Aqui é a distribuição dos benefícios da Previdência em número de salários mínimos. Olha isso aqui. Até 3 salários mínimos, nós temos 90% dos beneficiários do regime geral. É disso que nós estamos falando. É aqui que ele quer cortar. É aqui, por exemplo, né, que tem benefícios de prestação continuada, BPC, LOAS, para idoso pobre, para deficiente pobre, que estão ganhando muito, né, R$998, ele propõe reduzir para R$400. Essa é a economia que o Bolsonaro e o Paulo Guedes querem fazer. Pode passar? Eu queria que você alternasse para outra. Mas deixa aqui por enquanto. Peraí. Vamos lá. Então o que ele quer fazer? Ele impõe uma série de regras, e vamos aqui prestar atenção, são todas elas transitórias. Porque a verdade é que o centro da reforma está no artigo 115A e no artigo 201A, que remete para uma lei complementar toda a estrutura de proteção social brasileira. Como é que vai ser essa lei complementar? Não sei. Ele não fala, não tem garantia. Sequer tem garantia de recuperação do poder de compra, correção pela inflação, que está na Constituição. Ele retira tudo da Constituição. É suspeito. Porque se você quisesse garantir, quando você quer garantir uma coisa, você transforma em regra constitucional. Aliás, isso está dando confusão já. Eu não tenho nenhum apreço, aliás, o inverso. Eu tenho um desprezo enorme, com todo respeito, se é que é possível, a figura daquele Luiz Fux. Aquilo para mim é a excrescência de um cidadão. Não estou nem falando de juiz, de cidadão, de gente. Para mim não é gente. Mas disse uma coisa verdadeira. A reforma, a PEC 06, afronta cláusulas pétreas da Constituição, que é o pacto social. Ela destrói o pacto social. Então vamos aproveitar alguma coisa que esse ser humano ignóbil falou. Mas essa disputa, ela vai se dar num campo em que a sociedade brasileira não entra, infelizmente. Mas precisa entrar, Paulinho. Precisa entrar. Isso que você está fazendo aqui, velho, vale ouro. Vale ouro. Aqui não deve ter, em percentual, muito pouco da sociedade de Cascavel. Mas comparado a lá fora, aqui tem um mundo. Primeiro, porque vocês que saíram de casa e vieram aqui, tem alguma coisa que move vocês que tem relação com inconformismo, com injustiça. Porque isso é injustiça. Você não vai morrer de fome, mas muitos vão, e você não vai conseguir dormir, porque é do ser humano. Eu vou repetir, gente, não existe possibilidade de felicidade na miséria humana. Está no ser humano. Você passa e vê gente dormindo na rua, gente, com cachorro você faz isso, imagina com gente, com criança abandonada, com idosos sendo maltratados, morrendo de fome. E no Brasil, isso ainda nem começou. Está grande, mas nem começou. Se eles implantarem isso aí,
nós vamos ver o resultado, e aí não é inferência de novo, gente. A gente precisa olhar o que aconteceu ao nosso redor. Esse modelo de capitalização, que ele fala que é a solução dos problemas, eu vou dizer para vocês de uma forma muito simples por que não é a solução. O nosso modelo é de solidariedade, financiado com contribuição do patrão, do trabalhador e do governo. O que o Paulo Guedes fala? É obsoleto, é ultrapassado, não é porque a Europa não abandonou, mas é inviável. Nós vamos propor, nós estamos aqui propondo para vocês uma solução moderna, inteligente, sustentável, que não tem déficit. Qual é a solução? Capitalização individual. Onde foi feito isso? No Chile. No Chile, sob o Pinochet, e só pode ser um modelo desse, gente, só consegue ser implantado em um regime de exceção. Sabe por quê? Porque custa muito caro para a sociedade. Não é que custa caro perder o modelo de proteção, é também, mas custa caro implantar o modelo de capitalização. É o chamado custo de transição, e vocês vão entender a aberração, o absurdo que é isso. O modelo hoje é financiado com contribuição, vou repetir bastante, do empregador, do trabalhador e do governo. O que o modelo de capitalização pressupõe? Acaba a contribuição do patrão, acaba, não tem mais. Acaba a contribuição do governo e só vale a contribuição do empregado. Agora eu fico pensando aqui, como que nós vamos acreditar que um modelo que tem 3 fontes grandes de financiamento está quebrado, e se você tira 2, ele vai ser sustentado? Qual é a mágica? Não tem garantia de benefício. É isso. Mas vem cá, e por que custa para nós? O que é o tal custo de transição? De novo, vamos aqui raciocinar junto. Hoje, o orçamento da Previdência, 2019, 602 bilhões. Como que vai ser pago? Contribuição do empregador, do trabalhador e do governo. Se eu vou acabar com a contribuição do empregador e do governo, e a do trabalhador vai para uma conta individual, de onde vai vir o dinheiro para pagar as atuais aposentadorias e pensões? Do imposto, do orçamento da União. Ele vai ter que remanejar recursos, ele vai tirar mais da saúde, mais da educação, mais de programas sociais para conseguir pagar esses 602 bilhões ano, porque não vai ter mais as contribuições, e o trabalhador vai contribuir para a sua conta individual, e vai ter uma surpresa, não vai ter porque nós não vamos deixar aprovar, mas vai ter uma surpresa enorme, teria uma surpresa enorme. E vamos olhar o que aconteceu no Chile. No Chile, esse custo de transição de um modelo solidário para capitalização foi de 1,36% do PIB, quase um PIB e meio. A CEPAL veio ao Brasil estudar qual seria o custo. O diagnóstico da CEPAL e a conclusão é que no Brasil o custo seria 2 PIBs, 14 trilhões de reais. Agora, gente, é fácil. O nosso déficit, vamos admitir as mentiras dele, que é 4% do PIB. Vamos admitir, não é. A CPI da Previdência já mostrou, mas vamos admitir que é 4%. Por que eu vou trocar 4% do PIB por 200% do PIB? Qual lógica é essa? Eu tenho um déficit anual de 4%. Eu vou acabar com esse déficit anual de 4% ao longo dos anos e vou contrair um de 200% do PIB. Para onde está indo esse dinheiro? Para a mão dos bancos, para a iniciativa privada, para o capital especulativo. Então, é piada de mau gosto, gente. Isso é um assinte à inteligência do povo. Agora, o povo tem que saber disso. Qual que é a minha angústia? A vida real, gente, ela não é afetada. Eu estava em São Paulo esses dias, e eu parei no metrô, na Praça da Sé, e fiquei olhando um mar de gente. Não tem 1% que sabe o que está acontecendo. Isso dá uma tristeza, gente. Dá uma tristeza porque é manada. E quem vai liderar isso? Todos nós aqui. Nós vamos fazer diferença. Mas eu conheço 10 pessoas, não importa. Fala com as 10 pessoas. Mostra o risco que é desmontar esse sistema. E eu vou mostrar aqui o efeito. Põe
Põe lá para mim, por favor, Lúcio. Isso aqui é o seguinte, eu disse a vocês que eu fui ao Chile em 2006, depois voltei em 2008 e depois fiz parte de um grupo na ONU, quando eu já estava ministro, com a Michelle Bachelet, para discutir. Olha só, a ONU, vocês viram isso? A ONU premiou o Brasil pelos programas sociais. E o Brasil integrou esse grupo, eu fazia parte junto com a Michelle Bachelet, da discussão de um piso de proteção social mundial. Países que precisavam combater a fome tinham que fazer como o Brasil fez: pegar recursos da União e colocar em políticas sociais. Isso deu certo no Brasil, foi premiado, e no Chile fizeram o inverso. Aqui tem eu vou deixar essa apresentação, é fácil de entender porque a gente espanhol e português é bem próximo, mas eu vou usar uma lâmina daqui só, que mostra 38 anos depois qual foi o resultado da implantação da capitalização. Eles disseram o seguinte: a capitalização vai ser uma maravilha, vai aumentar o emprego, aumentar a formalização, aumentar o salário, aumentar as aposentadorias. 38 anos depois, diminuiu o salário, aumentou a informalidade, aumentou a miséria, fez com que o Chile chegasse ao país que tem o maior índice de suicídio entre idosos. Vocês sabem o que significa isso? O idoso chega numa idade sem proteção, ele vira um peso para a família. Ele não quer ser um peso. Olha que triste. No Brasil, o jovem está perdendo o emprego e vai morar com a vovó e com o vovô, ou traz a vovó e o vovô para dentro de casa, porque tem benefício da Previdência. A nossa cobertura é quase 86% dos idosos. Por que nós vamos abrir mão de um sistema como esse? Ele é necessário para a vida do país, não é para um ou para outro, é para a vida do país, para a economia dos municípios. Ele faz girar dinheiro. O Zeca, eu tenho relato de municípios, especialmente no Nordeste, mas aqui tem também, em que a transferência de recursos da Seguridade Social nos municípios é 7, 8, 10 vezes maior do que o FPM. O município vive quando chega o pagamento da Previdência Social, porque é dinheiro na veia, na economia, vai para a bodega, vai para o boteco, vai para comprar uma roupinha, um calçado para o neto, vai para pagar a farmácia, vai para a economia. Se tirar esses 600 bilhões ano da economia e botar na mão dos bancos, vai virar especulação financeira, não vira movimento da economia. Então vamos lá no Chile. Isso aqui, gente, está com o símbolo do PT, da Perseu Abramo, do Instituto Lula, porque nós fizemos, né, Zeca? O Zeca participou disso. Eu como estudioso da causa, procurei a nossa presidenta Gleisi. Eu quero aqui dizer que conduz o nosso partido desse projeto com uma coragem fora do comum. Eu falei para ela: Gleisi, a gente precisa mostrar para os nossos parlamentares, de fato, porque a Previdência, gente, é um tema árido, não é todo mundo que conhece, é complexo. Eu fiz isso a vida inteira, para mim é muito fácil, eu estou lá faz 33 anos, então eu preciso levar isso para os parlamentares. Nós fizemos um grande seminário de um dia inteiro, uma oficina, e mostramos quais são as consequências. E para isso nós trouxemos do Chile o professor Andras Utop, que fez essa apresentação, depois vocês olhem. Mas roda um pouquinho aqui. Peraí, volta aqui. Câmbio ideológico. Isso é fundamental. Isso é fruto de qual concepção nós temos do Estado brasileiro. Para que serve o Estado brasileiro, Paulino? Eu sugiro aqui numa das oficinas a gente voltar à relação na sociedade. Como é que era a relação feudal? Suzerano, vassalo. Mudou alguma coisa hoje? Gente, a maioria da sociedade trabalha para acumular renda na mão de meia dúzia. No Brasil, o relatório da concentração de renda, não é nosso, é da ONU, mostra que 6 pessoas têm a mesma riqueza do que 100 milhões de pessoas. 6 CPFs acumulam a mesma renda, a mesma riqueza do que metade da população brasileira. Isso é expressão de um país doente, de uma sociedade doente.
Os programas de proteção social, eles têm esse objetivo, esse efeito, minimizar essa desigualdade. Quando você privatiza esse sistema, você transforma numa lógica do capital, não é mais uma lógica social. Essa é a mudança ideológica. E o Andras fala o seguinte para mim, eu ia falar no final, mas eu falei assim: Andras, qual que é o pior efeito na sociedade do Chile? É a desproteção? É o aumento do suicídio? É o aumento da informalidade? Ele falou: não, é uma mudança cultural na cabeça do jovem. É dizer para o jovem o seguinte: você não precisa de proteção social, você não precisa do Estado, você se resolve. Se você acordar cedo, você se resolve. É um problema pessoal seu, é de talento. Você tem que ter talento. Aí você chega para o filho do operário, que tem que acordar às 5 da manhã, que tem que levar uma marmita, que não tem escola, que não tem nenhum acesso, que não tem oportunidade, de falar: você é pobre porque você é incompetente. Você não tentou, você devia tentar mais, seu incompetente. É isso, porque a tal da meritocracia, gente, ela é cruel. Onde é que existe meritocracia na herança? Fala para mim, Luci. Onde que tem meritocracia na herança, gente? E cada um de nós tem que tomar cuidado com o que pensa e com o que constrói. Porque eu vejo muita gente iludida na classe média, dizendo o seguinte: eu vou trabalhar muito para minha quinta geração não precisar trabalhar. Não sabe o mal que está fazendo para a quinta geração, gente. Não vamos tirar dos nossos filhos a responsabilidade de ganhar sua vida com o seu suor. Nós vamos criar monstro. As pessoas têm que ser responsáveis pelo seu futuro, têm que trabalhar, têm que ter oportunidade, têm que se esforçar. Não pode ter aquela culpa nossa cristã de que eu sou pobre porque eu não me esforcei. Não, porque o mundo não deixou você ter oportunidade, porque o sistema capitalista barrou você. Hoje a gente acha que filho de negro, pobre da periferia, tem a mesma oportunidade que o filho do branco. Não tem. Não tem, gente. O nosso sistema, ele exclui. Então olha o efeito aqui. Pode passar, Luci. É bem interessante, viu? Não vai dar tempo de eu falar, porque senão a gente vai passar o dia aqui. Pode descer? Aqui era o sistema como é que era antes. Vamos lá. Ó, para aqui. Olha como é que é o sistema nosso. Deles não era assim, era de repartição, benefício definido, porque hoje, quando vocês ouviram assim, eles estão fazendo uma regra de contribuição definida, essa não tem déficit. Claro que não tem, você só sabe quanto você contribui, você não sabe quanto você vai ter o seu benefício. Nós sabemos a nossa aposentadoria, pega a regra, você calcula a sua aposentadoria. No sistema de capitalização, você não calcula, você só contribui. Lá no final, você vai ver quanto tem, divide pela expectativa de sobrevida, esse é o seu salário. Então passa aí, tira todos os preceitos da repartição e coloca os preceitos da capitalização. Vai lá. Pode ir. Não, pode ir. Vai. Pode ir. Cadê o gráfico? Não, sobe. Aquele que tem uma faixa, peraí, tem as cabecinhas, pode passar, pode subir. Aí, para aqui. Ó. Isso aqui é a situação hoje no Chile. Tem números aqui assustadores. Essa linha, se vocês não estão conseguindo ler, essa linha é salário mínimo. Essa linha é a linha de pobreza. E aqui são os estratos entre aspas, da elite de trabalhadores. Quem tem emprego formal, com uma certa estabilidade e com um período longo de contribuição. Então, esse pessoal consegue ter uma aposentadoria. Aqui, ó, é a linha do salário mínimo. Esse pessoal com muita contribuição consegue ter uma aposentadoria um pouquinho maior que o salário mínimo. 80% das pessoas que conseguem contribuir no Chile, o Chile tem 9 milhões na população economicamente ativa, tem quase 19 milhões de habitantes. Dos 9 milhões, 40%
4 milhões e meio só contribuem. Metade não contribui. Desses 4 milhões e meio que contribuem, pouco mais da metade consegue se aposentar. 80% ganha menos do que um salário mínimo. 44% está abaixo da linha de pobreza. Esse sistema eles querem empurrar a goela abaixo da gente. Isso desprotege, gente. Isso aqui concentrou 80% do PIB do Chile na mão de 6 bancos que vivem da especulação. Aí os articulistas da Globo, da Folha, que defendem a reforma, por interesse, claro, dizem o seguinte: mas o trabalhador vai ser dono do seu dinheiro. Não é verdade. O trabalhador não é dono do dinheiro. Sabe por quê? Se ele fosse dono, ele poderia, contribuir a vida inteira. Completei 65 anos, o dinheiro está lá. Eu vou lá, Zeca, e falo assim: eu quero meu dinheiro. Não pode. Mas eu estou com um caso de doença na família, azar seu. Não pode. Eu quero comprar uma casa, não tenho casa. Não pode. Você só pode pegar o dinheiro e sabe fazer o quê? Comprar um seguro de previdência. Isso aqui, se acumula o dinheiro e você vai no mercado e compra um PGBL, Plano Geral Vida Livre, ou VGBL, que é o que tem no mercado financeiro. É seguro, gente. É um seguro que não tem segurança nenhuma. O dinheiro acaba. Em média, dura 5 anos. As pessoas vivem mais que 5 anos depois que aposentam. Por isso que estão se matando. No Brasil, a média de expectativa de sobrevida depois da aposentadoria é 18,2 anos. Isso aqui duraria 5 anos. Os outros 13 anos vai viver como? Não vive. Não tem como. Não tem proteção. Então é isso que eles querem implantar no Brasil. Então vou começar a concluir, gente, senão já são quase 10 horas. Eu quero abrir, eu acho que nessa oportunidade, o mais rico é ouvir vocês, tirar dúvida. Já que vocês saíram de casa, gente, não vão voltar para casa com dúvida. Perguntem, tirem dúvidas, o que significa isso, como que vai ser a arrecadação, como que vai ser a regra da professora, do professor, do trabalhador rural. Perguntem, não saiam com dúvida. A essência é a gente compreender o seguinte: isto não é reforma. Isto é ajuste fiscal na conta do trabalhador. Se fosse reforma, Gabas, o que você sugere? Primeiro, cobrar os devedores, quase 500 bilhões. Mas isso é bobagem. Não, não é bobagem. Isso é obrigação de todo o governo. Segundo, acabar com as renúncias fiscais. Tem pouca gente falando disso, mas o Guedes fala que precisa de economizar R$1 trilhão. O governo Temer mandou uma MP para o Congresso em 2017 que virou lei, chama MP do trilhão. Sabe o que ela faz? Ela concede isenção tributária às empresas petrolíferas estrangeiras que vêm ao Brasil explorar o pré-sal. Por que raio que a gente tem que perdoar contribuição de empresas petrolíferas estrangeiras? Sabe qual é o valor? R$1 trilhão. Eu não estou dizendo que não tem que fazer a reforma, hein, gente? Eu quero discutir a reforma com a sociedade. Mas para aliviar o caixa, revoga a Lei 13.586. Vamos começar a cobrar as empresas petrolíferas. Por que raio que eu tenho que perdoar a empresa petrolífera estrangeira? Não faz sentido. Eles já têm muito, eles já lucram muito. Por que eu não cobro imposto de renda sobre distribuição de lucros e dividendos? Outro dia estava lá o presidente da Vale, que a Folha disse que ele ganha 1.600.000 por mês de salário. Sabe quanto ele paga de imposto de renda? 0. Distribuição de lucro e dividendo é isento de imposto de renda. E o peão que ganha acima de 1.900 paga imposto de renda. O que nós defendemos? Salário não é renda. Até R$5.000 deveria ser isento de imposto de renda, de declarar e de pagar. É só reorganizar a tabela, gente. A nossa tabela, antes do Fernando Henrique, era mais justa. O Fernando Henrique instituiu essa isenção. O Fernando Henrique reduziu a tabela. O Fernando Henrique criou uma figura chamada distribuição de juros sobre capital próprio. É complexo. Eu vou explicar bem rapidamente porque é interessante. O Zeca tem uma empresa. E a empresa do Zeca é duro de levar, é difícil, o terreno é árido. Ele tem que pegar empréstimo no banco para rodar a empresa dele.
Chega no final do ano, tudo que ele pagou de juro para rodar a empresa, ele abate no resultado da empresa. É custo financeiro. É justo. O dinheiro não era dele, ele pagou juro. Mas o Joaquim, filhinho de papai, herdou uma baita herança, tem uma empresa também. Tem 1 milhão de capital próprio. Não pega empréstimo em lugar nenhum. Chega no final do ano, o Joaquim pega 1 milhão da empresa dele, calcula a Selic, como se tivesse pago o juro, e abate no resultado da empresa. Como custo financeiro. E não para por aí. Esse dinheiro que ele calcula como juro, ele distribui para ele mesmo como lucro. Distribuição de juros sobre o capital próprio, e ele guarda o rendimento dele, além dos lucros de dividendos. Ou seja, instrumento de concentração de renda na mão de quem já tem. Só existe isso no Brasil, gente. Não tem país do mundo que tenha essa maracutaia contábil. E a gente não consegue acabar com ela. Sem contar uma série de outras isenções que existem, que a gente precisa acabar. Então não me venha com essa de que para equilibrar a Previdência precisa tirar dinheiro de pobre. Para equilibrar a Previdência, o Brasil precisa crescer, precisa ter emprego formal, temos que revogar essa reforma trabalhista, porque precariza a relação de trabalho, porque por si só fragiliza a Previdência, porque institui o contrato informal ou o contrato intermitente, que é uma escravidão. Isso passou goela abaixo da gente. Nós temos que rever isso, são regras da sociedade que implicam na nossa vida. Então, o avanço todo deles... Cadê o professor Paulinho? O avanço todo, Paulinho, eu já vou terminar. É que eu destampo a falar, gente, desculpa, mas é muita coisa. O avanço todo tem lógica. Desmontar o Estado Social e impedir a sociedade de reagir. Por isso a MP 873, que acaba com o financiamento dos sindicatos. Por isso a MP 871, que dá uma tungada nos benefícios da Previdência. Bota sob suspeita todos os benefícios da Previdência e cria uma regra de cancelamento de benefícios com rito sumário. Para quê? Para reduzir despesa nas costas de trabalhador. Essa regra está fazendo gente amputada, gente que não tem condições, dizendo o seguinte: você está bom para trabalhar. O cidadão veio falar comigo chorando: doutor, eu não tenho como trabalhar, eu não consegui ainda me resolver comigo mesmo sem uma perna. Ele está dizendo que eu tenho outro, que eu posso trabalhar com as mãos. Isso é cruel, gente. Isso é cruel. Está sendo cometida essa crueldade na nossa sociedade. A voz da sociedade tem que vir de quem tem um mínimo de consciência política, de quem se incomoda, de quem sai de casa, de quem vai aprender, de quem vai debater, de quem vai emprestar a sua energia, o seu conhecimento, como vocês estão fazendo aqui hoje, para levar para a sociedade a real situação. Qual que é o papo reto? O papo reto é o seguinte: querem tirar do pobre para aumentar a concentração da mão do rico, e nós não podemos permitir. Gente, obrigado pela paciência, por terem saído das suas casas, e eu espero que a gente ainda tenha alguns minutinhos para fazer as perguntas, e o Zeca vai explicar como é que está esse imbróglio no Congresso Nacional. Eu só pediria, é meio que óbvio que muita gente, ou a maioria de nós aqui, se não a totalidade, é contra essa atrocidade. Mas eu queria pedir que as pessoas, ao falar, ao se inscrever para falar, não façam como eu, não. Sejam objetivos. A minha dúvida é essa: quanto mais objetivo, mais dúvida a gente pode tirar, mais pessoas podem se inscrever e falar sobre. Pode copiar tudo, deixa aí. Não, já está no computador, pode ficar com ele e distribuir. Gente, muito obrigado e vamos ao debate.